Olá, pessoal, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Está no ar o programa Gerenciando Riscos, com a engenheira Patrícia Rodrigues, mais uma vez com vocês, para poder informar tudo que envolve a área de SST. E hoje nós vamos conversar sobre instrumentação de higiene ocupacional. A SST é um campo vasto, um campo onde uma equipe multidisciplinar pode atuar, tá? Não somente os profissionais de segurança e saúde, mas também profissionais que vão fazer com que a SST possa evoluir cada vez mais. O nosso programa Gerenciando Riscos, ele tem o patrocínio da empresa Ícone Consultoria, que é uma opção consciente, o nosso slogan, uma opção consciente. Então, a Ícone Consultoria está completando 15 anos e é uma grande satisfação aqui informar a todos da nossa satisfação, da nossa felicidade em compartilhar com vocês durante 6 anos um programa tão especial como nós temos realizado na Web Metrópole Aracaju. Então, nosso programa Gerenciando Riscos, ele vem assim sendo realizado com várias temáticas que envolvem o que realmente deve ser feito nas empresas e também nos condomínios, nas empresas, indústrias, comércio, e temos também uma grande oportunidade de entrarmos na área condominial. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as ações de gerenciamento de riscos. E uma delas se dá através das aferições de agentes ambientais que nós denominamos agentes nocivos à saúde. Então, a partir do momento que o trabalhador ele é admitido, existe a necessidade dele ser informado dos ambientes de trabalho que irá, realizar suas atribuições e também de perigos existentes no ambiente diante do que vai ser realizado, da prestação de serviços. Então, toda máquina, equipamento, peças, inclusive provenientes de terceiros, podem provocar no ambiente fenômenos, podem trazer, tá, fenômenos agressivos à saúde, e nós temos essas necessidades na área de saúde e segurança do trabalho para podermos saber, de fato, quais são as intensidades desses agentes ambientais na atmosfera. Tá? Então, nós temos um grupo de instrumentos que são utilizados para que nós tenhamos, assim, o conhecimento de quais são esses resultados. Então, existem, hoje nós trabalhamos com 38 normas regulamentadoras, mas essa questão que envolve os agentes ambientais nocivos à saúde está focada no programa de gerenciamento de riscos, quando nós, assim, mapeamos todos os setores de trabalho e, de acordo com os riscos elencados no nosso inventário, temos a oportunidade de sabermos quantitativamente como estão esses agentes nocivos à saúde se apresentando dia após dia nos postos de trabalho. Então, nós temos agentes ambientais físicos, químicos, biológicos, que precisam estarem sendo reconhecidos, monitorados e devidamente controlados. Então, esses controles, eles precisam serem o quê? Planejados, porque toda e qualquer atividade, para ser realizada, ela precisa de um planejamento e, de acordo com os procedimentos determinados nas ordens de serviço de cada trabalhador, nós precisamos intervir pelo menos uma vez ao ano com avaliações ambientais. Então, nós temos um grupo especial de instrumentos de higiene ocupacional para determinados agentes que são agressivos à saúde, ou seja, podem trazer doenças ocupacionais. Quando eu falo agentes agressivos, agentes ficam na atmosfera e, ao longo do tempo, podem trazer afastamentos ao trabalhador. Quando os afastamentos ocorrem, talvez o trabalhador fique inválido para o exercício do trabalho. Então, durante esse intervalo de acompanhamento da saúde ocupacional,
nós temos também que fazer, na engenharia de segurança do trabalho, um tratamento no local onde as pessoas estão atuando. São medidas de engenharia que podem ser implantadas mediante projetos e assim as atmosferas serem transformadas ao longo do tempo, principalmente quando se fala em agentes físicos e agentes químicos, tá? Então, nós temos algumas dinâmicas para podermos viabilizar o que a saúde e segurança de fato precisa para cumprir os requisitos legais trabalhistas e previdenciários também, mas principalmente trabalhistas, por conta da influência das normas regulamentadoras, tá? Então, nós começamos com a NR1, Disposições Gerais, onde dimensionamos, através do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, quais são as demandas que estarão contidas no inventário de riscos ocupacionais. De acordo com os agentes ambientais nocivos à saúde, nós temos como viabilizar as medições. Por isso que o nome do programa é Instrumentações de Higiene Ocupacional. Ela faz parte do mundo do trabalho. A higiene ocupacional traz transformações ao longo do tempo para que nós possamos minimizar as intensidades de concentrações nocivas, tá? Então, nós precisamos usar instrumentos devidamente calibrados para realizarmos esse trabalho. Então, eu trouxe aqui hoje um dos instrumentos que temos no mundo da segurança do trabalho, que fazem parte da rotina de SST. Um equipamento que tem uma multifuncionalidade para nós podermos fazer, assim, as medições em postos de trabalho. Então, gente, nós temos, de acordo com os agentes ambientais, instrumentos específicos para utilizarmos. Por exemplo, nós temos, no caso de ruídos, oportunidades de utilizarmos dois instrumentos, dosímetro e decibelímetro. Aqui, na minha mão, como esse equipamento ele é multifuncional, ele traz um microfone, um protetor de vento, e ele é um decibelímetro para aferição das intensidades de ruídos ambientais, tá? O que existe, de fato, no entorno do canal auditivo do trabalhador e também nas imediações dos postos de serviço, vizinhanças. Então, o decibelímetro, ele poderá nos informar como estão as agressões a níveis ambientais, tá? E temos também a níveis ocupacionais, que poderemos usar o dosímetro de ruído, no caso, para que nós possamos, de fato, sabermos os graus de insalubridade nos postos de trabalho. Precisamos ter o mapeamento das dosimetrias de ruído. Uma das avaliações que nós, da área de segurança do trabalho, temos que realizar, pelo menos uma vez por ano, por amostragem nas funções que têm intensidades de ruídos mais elevadas a níveis ambientais. Então, o decibelímetro, ele avalia ruídos ambientais. E temos, aqui nesse caso, outras oportunidades de sabermos os resultados que estão na atmosfera do trabalhador. Por exemplo, nós temos temperatura efetiva, umidade, temos os níveis de iluminamento ou iluminância do ambiente. Então, essa peça aqui, na parte superior do instrumento, é um luxímetro. Então, ele avalia os níveis de iluminância dos postos de trabalho. Então, existe um método apropriado para que nós tenhamos a necessidade de conhecer esses resultados. Então, o luxímetro, ele é um instrumento que poderá estar sendo usado de maneira integrada, como no caso do multifunção, ou sozinho, porque existem aparelhos pontuais. Nós temos uma série de instrumentos na área de segurança do trabalho para podermos utilizar.
tá? Então, esse instrumento aqui, ele tem uma necessidade, não somente esse instrumento, mas qualquer um outro instrumento de higiene ocupacional, uma necessidade de ser calibrado. E nós, da área de segurança do trabalho, precisamos manter esses certificados devidamente válidos para uma eventual auditoria. Ou seja, ele precisa ser apresentado quando a empresa, de fato, é auditada nos laudos técnicos, nos LTCATs. Então, nas medidas administrativas de segurança, nós temos periodicamente a necessidade de apresentarmos resultados. Inclusive, essas apresentações, elas não devem se dar somente a nível de gerência, de direção, mas também através de uma palestra educativa, informando, por exemplo, a necessidade do trabalhador ter os cuidados de higienizar adequadamente seus EPIs, por exemplo, que são medidas de controles importantes. Então, quando se fala em EPIs no mundo do trabalho, precisamos informar também como estão os níveis ou intensidades de agentes nocivos à saúde, certo? Porque o EPI ele vai proteger o trabalhador contra doenças ocupacionais, ele vai impedir, ele é uma barreira contra a entrada de agentes nocivos no organismo do trabalhador, tá? Então, nós temos a necessidade, na segurança do trabalho, de termos um aparato de instrumentos de higiene ocupacional para podermos manter sob conhecimento se é viável ou não o pagamento de uma insalubridade. Ou fazermos uma recomendação de substituição de proteções individuais ou implantação de medidas de proteções coletivas. Então, pessoal, nós temos que primar pela atividade de instrumentação de higiene ocupacional, porque precisamos periodicamente sabermos resultados que estão no mundo do trabalho, tá? Porque através desses resultados nós temos que alimentar o LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Pode existir uma variação através das metas estabelecidas pelo PGR. Pode existir uma variação de intensidades nos ambientes de trabalho. E de acordo com os projetos, quando eles são implantados, as medidas de engenharia, nós poderemos ter uma redução dos níveis encontrados de maneira elevada, por exemplo. Então, quando nós vamos num ambiente fazer um reconhecimento de riscos, onde existe uma agressividade muito alta num posto de trabalho, nós vamos analisar como estão os níveis de redução de ruído, por exemplo, através dos protetores auditivos distribuídos pela empresa aos trabalhadores, para que talvez nós tenhamos a oportunidade de trocar de fabricante. Tá? Então, nesse momento das instruções, das palestras, nós precisamos, de fato, informar o trabalhador como estão esses níveis no momento e que talvez exista oportunidade, de alterar o fabricante. Então, tudo dependerá dos resultados encontrados em alguns instrumentos de higiene ocupacional. Então, pessoal, como nós temos, de fato, agentes agressivos à saúde, tá? Nós temos que analisar, assim, basicamente, no mundo do trabalho, principalmente quando existem máquinas e equipamentos e ambientes quentes, precisamos saber também níveis de temperaturas anormais. Gente. Intensidades de calor podem trazer ao longo do tempo afastamento, estresse, fadiga, problemas que podem realmente, de fato, afastar o trabalhador das suas atribuições normais, certo? Então, nós temos, de fato, que termos instrumentos devidamente calibrados. No caso do calor,
nós temos um instrumento que deve atender a NR15, anexo 3, e também a norma de higiene ocupacional 6. São duas normas que poderemos, assim, atender. Na maioria dos casos, as atividades que envolvem agentes ambientais nocivos se balizam nas normas da Fundacentro, NHO, Norma de Higiene Ocupacional. Então, no caso do calor, nós temos que fazer um reconhecimento do que existe em termos de emissão de agentes agressivos, de radiações, de onde está saindo essas intensidades de calor. Então, nós precisamos utilizar um instrumento denominado termômetro de globo, tá? Esse é um instrumento que nós precisamos usar no posto de trabalho. E precisamos, durante uma hora, pelo menos uma hora de avaliações ambientais, coletar os resultados de pontos onde nós vamos fazer as intervenções e sabermos como estão os resultados do IBUTG. Existe uma sigla nessa questão que envolve as temperaturas anormais, que é o IBUTG, Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. Então, através desses resultados, nós poderemos, assim, avaliar como estão as taxas de metabolismo nos postos de serviço, através dos movimentos que o trabalhador realiza nos seus postos de trabalho, e também quais são as fontes geradoras de altas temperaturas. Tá? Então, nós poderemos também fazer uma análise e futuramente uma recomendação para que as metas de calor possam diminuir. Então, periodicamente existe a necessidade de avaliarmos as atmosferas, seja para ruído, seja para calor e outros agentes que influenciam diretamente a vida do trabalhador em termos de saúde, de qualidade de vida física e mental. Na segurança do trabalho, hoje nós precisamos levar em consideração também a saúde mental. Então, por esse motivo, nós precisamos usar os instrumentos de higiene ocupacional, tá? Então, é isso, pessoal. Esse é o programa Gerenciando Riscos, certo? Programa Gerenciando Riscos que vem até aqui para vocês, transmitido na TV Web Metrópole Aracaju, mostrar um pouco da nossa experiência enquanto profissionais da segurança do trabalho. Então, além dos instrumentos de praxe ligados a ruídos ocupacionais, nós temos também para o calor ocupacional. No caso do calor ocupacional, precisamos usar o termômetro de globo. Nesse termômetro, nós temos 3 índices para analisar. 3 sensores que precisamos, assim, interagir no instrumento. Tá? O globo, né? Precisamos saber a temperatura de globo, temperatura de bulbo úmido e de bulbo seco. Então, através dessas variações, temos o resultado final de IBUTG. E temos que, de fato, sabermos quais são as proteções coletivas existentes ou as não existentes. E, em cima das existentes, precisamos mapear para informar no nosso inventário de riscos. E as não existentes, poderemos talvez recomendá-las para que nós tenhamos, ao longo do tempo, a necessidade de reavaliar como esses índices estão. Porque é possível que nós tenhamos uma melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Então é isso, gente. Nós temos, assim, a necessidade de, ao longo do tempo, melhorarmos os índices de qualidade de vida nos postos de serviço. Então, por isso que os instrumentos de higiene ocupacional são utilizados, para que tenhamos, de fato, o cumprimento dos requisitos legais garantidos. Normas regulamentadoras, no caso 1, ligado ao PGR, PCMSO, norma NR7, e também NR15, que é ligado às atividades e operações insalubres. Então, é importante, tá?
que nós tenhamos, de fato, o conhecimento desses resultados para que o empregador, de fato, possa, talvez, ter um investimento maior em relação às proteções à saúde, as medidas de controle necessárias para que o trabalhador não adoeça e se afaste ou venha a morrer, tá? Porque a gente precisa se preocupar com todas as medidas de controle que são recomendadas no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, certo? Então, temos também outras preocupações na questão dos agentes físicos. Temos a necessidade também de algumas funções no mundo do trabalho, sabermos os resultados de vibrações. É uma das alternativas também que a segurança do trabalho investe para sabermos como estão os impactos ligados às vibrações de corpo inteiro ou não, ou pontuais, tá? De mãos e braços, porque existem algumas funções que podem receber um impacto severo nos ombros, nos cotovelos e também nos punhos. Então, precisamos, de fato, conhecer os resultados ligados a vibrações ocupacionais. É uma grande chance, uma grande oportunidade que as empresas têm de investir em seus postos de trabalho, em seus funcionários, com medidas importantíssimas que vão evitar, de fato, doenças ocupacionais como aquelas que estão ligadas à LE, né, as DORTs, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Então, por isso, existe, no caso de vibrações ocupacionais, um investimento na NR17, que é a norma de ergonomia. Tá? Então, poderemos trabalhar em conjunto, a depender das funções no ambiente de trabalho das empresas, em conjunto com a NR17, que a NR1 ela tem uma conexão também com a NR17. Então, pessoal, nós temos uma grande demanda na segurança do trabalho. Essa demanda ela visará o atendimento ao E-Social. Hoje, no mundo do trabalho, precisamos administrar a gestão de riscos através do E-Social. Então, os resultados encontrados através dos instrumentos de higiene ocupacional deverão constar no sistema operacional que nós precisamos alimentar para o E-Social, em relação a todos os trabalhadores cadastrados no sistema, no nosso banco de dados. Então, por isso, se faz necessário, pelo menos uma vez ao ano, que nós tenhamos a necessidade de fazermos essas aferições, que é muito importante colocar para todos vocês, que esses instrumentos eles precisam terem uma calibração e uma manutenção dos seus certificados de calibração, através das equipes que administram o gerenciamento de riscos, tá? Os profissionais de segurança do trabalho que administram os laudos, né? Então, nós temos também, gente, outros instrumentos. Existe uma infinidade de instrumentos. Para espaços confinados, também nós temos a necessidade de analisarmos as atmosferas, como estão as concentrações de gases, de vapores, certo? No caso de derivados do petróleo. Então, determinados setores no mundo do trabalho precisam de instrumentos que sejam utilizados e que tenhamos resultados devidamente comprovados, se são agressivos ou não à saúde. Se nós, da segurança, poderemos recomendar um EPI mais qualificado, além do que o empregador já entrega. Então, é por isso que a consultoria é importante, para que nós tenhamos a necessidade de orientar, de fazermos com que essas recomendações sejam atendidas, para as aquisições estarem atendendo às funções que realmente estão ligadas aos riscos específicos no ambiente de trabalho. Então, no caso dos químicos, nós temos os agentes, tá, que são coletados na atmosfera, derivados de vapores, de hidrocarbonetos, que são os vapores, gases, tá,
vapores orgânicos, inorgânicos, poeiras. Então, precisamos, de fato, utilizar um sistema de aparelhagem integrada para sabermos como estão essas concentrações, tá? Então, nós temos um método ou um procedimento que temos que seguir. O método quantitativo, através de análise química, tá? Avaliação analítica, esse é o nome, para que saibamos os resultados de concentrações de agentes químicos. Geralmente ppm, parte por milhão, para a gente saber como estão essas concentrações nas atmosferas. Então, no caso, o método, para a gente saber os resultados, nós temos dois, passivos e ativos. Os ativos é que realmente nos interessam em termos de instrumentações. Usamos uma bomba chamada gravimétrica, um equipamentozinho, onde fica acoplado na cintura do trabalhador, conectado com a mangueira e um filtro. Um filtro ligado a um tubete de carvão ativado ou um filtro cassete PVC. Depende muito do que nós vamos encontrar na empresa, para a gente definir a metodologia necessária para essas aferições acontecerem. Então, nós precisamos estudar, primeiro, no caso de empresas que têm agentes químicos, quais são as fichas de segurança, tá? Que antes eram as FISPICs. Então, qual é o agente principal do produto? Qual é o elemento químico principal do produto que está sendo utilizado pelo trabalhador? Então, através desse agente, nós vamos fazer a previsão da coleta desse agente por amostragem. E vamos fazer a programação das aferições. Geralmente, no caso de vapores orgânicos, tintas, ambientes onde existem gasolina, precisamos saber benzeno, áreas de abastecimento, precisamos saber níveis de tolueno. Então, existem alguns produtos agressivos que são cancerígenos que precisamos saber dos resultados anualmente, como estão no ambiente de trabalho. Associados, claro, ao controle da saúde ocupacional, dos exames médicos obrigatórios por função. Então, a segurança ela não anda solta, ela anda alinhada com a saúde ocupacional. Então, no caso dos químicos, precisamos, de fato, termos uma programação de coleta das atmosferas, através desse instrumento, que é a bomba gravimétrica. É um instrumento onde existe uma programação de vazão de atmosfera a ser coletada, succionar o ar, para podermos usar esse filtro, onde o agente nocivo ele é coletado, ele é captado, e esse filtro vai para o laboratório de química para a gente poder saber os resultados. Então, de acordo com os resultados, vamos fazer uma análise, uma comparação com as tabelas que estão contidas na norma NR15, anexo 1 e anexo 11, e temos que também fazer uma análise das tabelas da ACGIH, que é uma outra norma que nós poderemos assim consultar, tá? Os resultados e comparar com o que está acontecendo naquele momento da coleta. Tá? Então, ao longo do tempo, nós precisamos conhecer esses resultados. E assim, fazer um mapeamento ou um monitoramento como estão os índices, as concentrações, para prevermos se existe ou não a possibilidade de mudar o EPI, se precisa ou não implantar uma nova medida de proteção coletiva, um projeto de exaustão da atmosfera, tá? Então, é possível termos essas combinações de saúde e segurança e também meio ambiente. Até porque, no caso de empresas com elementos químicos, que têm a necessidade de ter um sistema de exaustão, a área ambiental ela precisará também ser muito bem atendida através de um tratamento dos resíduos que existem mediante essas exaustões
de elementos químicos, tá? Através de filtros. Então, é importante colocar aqui para todos que a higiene ocupacional, ela é muito importante para a segurança do trabalho, porque podemos, de fato, saber se existe ou não insalubridade para que o trabalhador possa sim ter esse direito adquirido. Esse é o meu objetivo. Que também existam os impedimentos de doenças ocupacionais, que podem trazer, assim, exercer uma influência direta na saúde desse trabalhador e impactar esses níveis de qualidade de vida. Não somente no ambiente de trabalho, a nível coletivo, mas também pessoal, nas pessoas que usam EPIs a todo tempo. Então, no caso das instruções, nós temos EPIs para serem analisados também, as instruções nos programas, né, PGR. Precisamos ter a previsão de inspeções rotineiras para os profissionais de segurança do trabalho atuarem associado também com as medições. Não poderemos deixar de prever as avaliações ambientais, os LTCATs, para que nós saibamos os resultados, como estão, das concentrações, tá? E assim nós vamos viabilizando as ações de gerenciamento de riscos. É assim que a gente faz o gerenciamento. Não somente reconhecendo como eles estão sendo produzidos, quais são as fontes geradoras desses agentes nocivos, mas também quais são os equipamentos, máquinas que estão influenciando diretamente a vida e saúde desses trabalhadores. Então, precisamos ter, assim, uma equipe muito bem formada, de profissionais da manutenção, mecânica principalmente, para que eles possam, assim, garantir com que esses agentes possam ter um impacto minimizado na saúde desses funcionários que estão lá diretamente em contato com os equipamentos, tá? Então, depende muito de como a empresa ela é orientada para que esses agentes ambientais tenham o controle necessário. Por isso a consultoria é importante, que tenhamos de fato essa iniciativa, tá? Da orientação ao empregador, que ele precisa conhecer os resultados dos agentes ambientais que são nocivos à saúde. Por que isso, gente? Ao longo do tempo pode ocorrer uma doença ocupacional. E através dessa doença ocupacional, o empregado pode ficar inválido para o exercício do trabalho. Ele pode adquirir uma surdez ocupacional, pode adquirir uma pneumoconiose por causa das poeiras na atmosfera, uma silicose também, por causa do que existe de nocivo na atmosfera, tá? Então, a química, né, como eu falei, ela precisa também ter um tratamento adequado com as proteções coletivas, medidas de engenharia, né? Então, o gerenciamento de riscos ele é amplo nesse sentido. Não somente nos controles individuais, através dos EPIs, tendo a oportunidade de informar, por exemplo, que periodicamente um filtro, tá, de uma máscara recambiável como essa possa ser retirado com cuidado, possa ser substituído quando o trabalhador estiver sentindo o gosto do produto na boca, tá? Então, precisamos, de fato, informar ao empregador que existem essas oportunidades de aquisições de EPIs devidamente qualificados, de acordo com os riscos na atmosfera do trabalhador, e também as proteções coletivas necessárias, todas influenciadas pela própria atividade que a empresa realiza, né? Então, nós temos, assim, uma grande demanda de segurança do trabalho para atender. Precisamos saber, de fato, quais são os níveis de ruídos, quais são os níveis de temperatura, quais são os níveis de agentes químicos presentes na atmosfera. E tudo isso vai ser muito importante, porque o E-Social, ele veio para ficar e nós precisamos ter, de fato, informações eficientes para estarmos colocando no banco de dados. Tá? É isso aí. Júnior, muito obrigada.
tá? Estamos aqui concluindo o programa Gerenciando Riscos, aqui com vocês toda semana, às 11 da manhã. Um grande abraço. Nosso programa às 11 horas da manhã, aos sábados, aqui na TV Web Metrópole Aracaju, a TV que liga a você. Desde já, muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade, aqui com a engenheira Patrícia Rodrigues.